Olá, queridos seguidores e seguidoras do sermulher.net, o seu canal de empreendedorismo, saúde, bem-estar, beleza e tudo mais o que você mais gosta e te faz bem. Eu sou a Renata Evans e hoje estou aqui com a maravilhosa Neide Nascimento, ela que é contadora e sócia da Conte Mais Assessoria Contábil e hoje veio falar um pouco mais sobre o empreendedorismo da mulher. Se você é mulher e está pensando em ser empreendedora, esse vídeo é para você. A Neide Nascimento é contadora e é sócia proprietária da Conte Mais Assessoria Contábil. Oi, Neide, eu queria te agradecer imensamente pela sua presença hoje aqui no sermulher.net, gravando essa entrevista, sobre um assunto que é muito importante para as mulheres, empreendedorismo da mulher. Muito obrigada por sua presença aqui no nosso programa. Eu que te agradeço a oportunidade, Renata, porque assim, eu gosto muito de falar com as mulheres, então vai ser muito bacana esse nosso bate-papo e é uma ótima oportunidade. Muito obrigada. Vamos começar então falando, hoje as mulheres estão cada vez mais no mercado de trabalho e muitas, até por falta de condições mesmo de não ter um emprego, acabam rumando aí para o empreendedorismo, empreendendo na sua própria empresa, descobrindo novos negócios. Como que você enxerga a mulher hoje, O que ela precisa hoje para ter um diferencial aí no mercado de trabalho, no mercado do empreendedor? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o resumo dessa ópera, O resumo da ópera é que as mulheres, elas estão cada vez mais, cresce o número, principalmente no nosso país, das mulheres que são a provedora da família, Por N motivos, elas se tornam as provedoras das suas famílias. E com isso vem toda uma responsabilidade e elas são criativas como somos, e tendo alguma dificuldade no mercado ou estando trabalhando, mas querendo aumentar a sua renda, o que ela faz? Ela empreende. E para empreender, ela precisa de uma coisa só: ser muito realista, trabalhar com a realidade e enfrentar, sempre com a cabeça erguida, sempre cheia de energia, mas com a realidade e ponderando todas as suas ações, porque empreender não é fácil no nosso país, mais ainda, sendo mulher, mais ainda. E são 3 etapas a ser vencida. E você, como contadora, você deve receber muitas mulheres querendo abrir um novo negócio. E o que você vê? Qual que é a maior dificuldade que você encontra nessas mulheres? O que você percebe? Qual a sua percepção em relação a isso? As meninas que chegam pra gente lá na Conte Mais Assessoria Contábil, elas chegam romantizando um pouco o empreendedorismo, sem essa noção real das dificuldades que elas vão encontrar. Desde público-alvo, mercado, quanto investir, por quanto tempo ter uma reserva para se manter. Normalmente elas chegam empreendendo hoje querendo ganhar amanhã, e não é assim. Existe um caminho, existe uma plantação a ser feita para depois a gente ter a colheita. Então isso tudo precisa ser muito bem pontuado naquilo que a gente chama de plano de negócios, E onde ela tem que botar na ponta do lápis mesmo tudo que vai acontecer. Tem que ter objetivo, tem que ter meta, tem que se estruturar, pequena, média, seja o que for, artesanato, vender roupa, alimentação, tem que se estruturar, tem que começar profissionalmente, tem que deixar o amadorismo de lado para poder vencer. Planejamento é tudo, Sim, sem planejamento a gente não resolve nem o dia da gente, Então, claro, você como contadora recebe essas mulheres, dá toda a orientação contábil, mas você acha que só a orientação contábil é suficiente ou você tem ali que... Não, Renata, eu por gostar muito do assunto e querer sempre ajudar e
graças a Deus eu tenho essa oportunidade, porque quando ela chega para mim, ela tá cheia de ideias e eu vou buscando, eu não vou só na área contábil, porque na área contábil seria muito simples, né? Ah, quanto você pretende faturar? Ah, até 8 mil. Então você vai ser MEI, me dá os seus documentos, estou abrindo um MEI para você. Não é nada disso que a gente faz na Conte Mais. A gente realmente vai querer saber o seu negócio, o quanto que você está preparada para enfrentar, se você realmente já conhece o seu mercado, o seu público-alvo, se você sabe quem são os seus concorrentes, o que eles estão fazendo, o que você vai fazer de diferente. Então, assim, a ajuda é uma mentoria empresarial para depois abrir a empresa e depois começar a caminhar com ela mais para a parte contábil. E você vê assim, qual que é geralmente a maior dificuldade dessas mulheres? Você vê ali aquele ponto em que a maioria falta, que não tem acesso, né? Controle financeiro. Controle financeiro. Controle financeiro, ele realmente derruba mulheres e homens. Sempre, né? Porque... Sempre. Mas a gente tem uma dificuldade aí, porque mistura-se, né, as duas personas, a pessoa física e a pessoa jurídica. E não pode. Se você vai começar um negócio, comece corretamente. Então abra numa boa tributação, procure entender o mínimo possível, mas procure estar bem assessorada, procure receber essa mentoria para que você já comece certo, vá diminuindo as suas possibilidades de dar errado. Né? Sim, então com vamos certeza. aumentar isso, essa probabilidade da gente acertar e vencer. Esse é o recado que eu tenho para você: planejamento, controle financeiro, conhecer o mercado em que eu atuo. Dica. E quando elas chegam, assim, você pode contar um pouquinho o que você fala sobre o planejamento financeiro? O que seriam etapas de um planejamento financeiro? Para ajudar aí quem está assistindo e está passando essa dificuldade. Claro, a Neide vai estar à disposição, depois tem o telefone lá, se você, né, que precisar da ajuda dela. Mas aqui, que dicas que você pode falar? Que etapas que você dá, né, nessa consultoria aí para essa mulher? Vamos lá, Rê. Ela tem que pensar o seguinte, pensar e... Eu gosto muito de pensar e escrever os meus objetivos e quebro eles em metas para que eu possa atingir um a um. O planejamento financeiro, ele é um só, mas começa na abertura, o que eu vou fazer, qual é o meu público-alvo, é o plano de negócios. Para aquilo, ela precisa olhar bem para o financeiro dela, que é o que eu acabei de dizer. Abre hoje querendo ganhar amanhã e nem sempre é assim. Aliás, muitas vezes não é assim. Né? Na maioria das vezes não é assim. Então você tem que ter uma reserva financeira. Eu sei que nos dias de hoje é muito difícil, porém não colocar um sonho em risco. Então crie essa reserva financeira, estenda por mais algum tempo, prolongue um pouquinho o seu sonho da realização, mas se prepare. Então aí você vai ter tempo, você vai ter segurança, você vai ter tranquilidade para desenvolver o seu negócio, e é aí que fica um pouco do segredo. E a reserva é em torno de quanto, né? Tudo depende do teu negócio, daquilo que você vai fazer, por quantos meses. Tem pessoas, a maioria, né, das mulheres abrem seus negócios em casa, então não tem muita despesa. Mas a gente também tem que profissionalizar, fazer um marketing correto, com um profissional correto, e investir na era digital, na internet, é óbvio. Mas assim, com qualidade, com profissionalismo, sai do amadorismo, porque senão você já entra perdendo, porque o teu mercado tá aí e ele tá avançando para cima de você. Se você tá começando, vai começar com, né, como a gente vê, qual que é seu e-mail? Maria@bolinha? Não, é o nome da sua empresa. Então você tem que criar uma marca, você tem que criar um logo, você tem que criar uma identidade para sua empresa, que normalmente vai representar um pouquinho de você e do seu negócio. Então comece organizado, comece se profissionalizando, para você já não entrar perdendo. Eu acho que para ter tudo isso, você tem que primeiro saber, né? Sim. Onde que ela pode buscar essas informações? Se ela falar comigo, eu conto tudo isso. Eu
adoro, então eu gosto muito. Eu teria 1000 negócios, né? Porque eu gosto realmente do empreendedorismo, né? Eu gosto desse assunto, eu gosto de ver as pessoas nascerem pequenas e realmente crescerem. Então, assim, se me procurar, eu falo tudo isso. Agora deixa eu fazer uma pergunta que essa é complicada, porque a gente vê, né, a maioria não tem planejamento mesmo. Sim. Mas por quê? Saiu do emprego, não tem emprego, já gastou toda a sua reserva e de repente se vê assim, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. E agora? Vou abrir um negócio. Só que já não tem dinheiro, não tem essa reserva, já acabou a reserva, já não tem. Você acha que, diante disso, ela não deve empreender? Olha, Renata, ela deve sempre, só que ela deve esperar. Esperar. O planejamento é tudo, gente. O planejamento, eu sei que muitas vezes eu posso contar para vocês que antes de ter a empresa que eu tenho, eu vendi bolo, eu fiz torta, ovo de Páscoa, cesta de café da manhã, tudo tentando ter um negócio para mim, para que eu pudesse. Eu acreditava num talento que eu não sabia que eu tinha, mas eu estava buscando uma outra renda para minha família. E assim, eu vou contar a verdade para vocês, eu falhei em todos eles, porque eu não tinha planejamento. Porque eu não tinha um plano de negócios, porque eu não saí no mercado para conhecer quem era o meu concorrente, nem quem era meu público-alvo. Ou seja, eu comecei tudo errado. É um pouco disso, da minha experiência, que eu tenho que passar para quem está vindo. Então, assim, eu sei que é difícil, eu não estou dizendo que é uma situação fácil, mas eu estou dizendo que é uma situação que você pode construir. Se você vai empreender hoje e sem uma reserva, empreenda daqui 3 meses com alguma reserva. Neide, você acha que a mulher empreendedora hoje sofre ainda com preconceito, com esse mundo machista? Como que você vê isso? Olha, Renata, eu fico sempre pesquisando sobre esse assunto, né? Porque ele me agrada muito, então vamos lá. No Brasil, o Brasil está em 10º lugar, onde as mulheres mais têm cargos de liderança, onde as mulheres mais empreendem. Eu fico até surpresa, porque a nossa cultura, ela é um pouco machista, né? Se não dizer, bastante machista. Mas a mulher realmente, principalmente, aí eu gostei muito desse dado e eu fui entender. Ainda com aquelas coisas, né? Salários menores, algumas diferenças, mas o país já está aí em 10º lugar nesse ranking. Fiquei muito feliz. Sim, isso acontece e não é só com a que está empreendendo e nem é só com aquela que está começando e nem com aquela que está na liderança. Eu sou uma empresária já há 12 anos no mercado e eu já passei por isso. Verdade, conte um pouco mais dessa experiência que você teve e como que você conseguiu superar, porque isso é importante, né? Porque muitas mulheres passam pela situação e não sabem como superar isso, né? Sim. Não, verdade, Renata. Eu tive teve uma ocasião que eu visitei uma empresa e eu não conseguia fechar o contrato. Eu não conseguia. Eu visitei a empresa por 5 vezes. 2 homens e só eu. Sempre, porque eu sempre fiz a parte comercial da Conte Mais. E o mais engraçado foi que um dia eu tava muito brava e eu falei, nossa, eu não aguento mais ir nessa empresa e não fechar esse contrato. Eu não tô entendendo por que ele me chama por tantas vezes e não fecha. E nesse dia eu falei, acho que é melhor eu levar alguém comigo, porque se eu ficar brava lá eu vou brigar, né? Mas eu não posso fazer isso, então vou levar alguém comigo. E eu chamei um colaborador meu, que na verdade já é um assistente da direção, hoje também está comigo há 12 anos, e é um homem. E nesse dia eu fui e o cliente finalmente abriu para mim e falou, tem homens na sua empresa, vamos fechar esse contrato. E oi, né? Mas até então você não tinha essa ideia? Não, eu não tinha nem percebido, eu não consegui imaginar que chegasse a esse ponto. Eu totalmente despercebido, me passou totalmente despercebido. E só depois que eu cheguei em casa e ele falou, eu falei, ok, esperei, né? Fechei o contrato, né, gente? Atendi, mostramos o nosso profissionalismo, porque a Conte Mais é uma empresa de mulheres, ela é comandada por 2 mulheres e depois disso a gente foi se
afinando, ele foi entendendo que ele estava em boas mãos, graças a Deus. E aí um dia eu falei para ele, olha, isso tudo é para pagar o que você me falou naquele dia. Ele falou, mas eu tenho esse problema. Ele admitiu, mas graças a Deus também é uma pessoa que está em construção, então tá mudando. Mas a gente já passou sim por algumas situações. E o que você sentiu com isso, naquele momento? O que você pode falar para as mulheres que passam por isso também? O que elas devem mostrar e fazer? Na verdade, assim, Renata, eu sou uma pessoa que eu absorvo muito pouco aquelas coisas que não me servem. Eu tenho um filtro muito bom e não uma esponja, né? Então eu filtrei essa informação e eu, no momento, na hora, eu falei, eu não vou responder porque eu estava fechando o contrato, mas eu sabia que ia chegar a hora certa de eu mostrar para ele que uma empresa comandada por 2 mulheres, onde a maioria é mulher, ia ajudar a empresa dele, ia impactar na vida da empresa e na vida das pessoas que estavam na empresa. Então a gente provou da melhor forma possível. Não gostei, fiquei assustada com aquilo. Falei, nossa, isso existe, né? Então você sabe que existe, só que você vê assim mais enfaticamente quando acontece com você, sim, né? E choca. Choca, né? Foi bobo, foi um comentário bobo, ele não me ofendeu, nada disso. Mas eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha passado por isso. Nunca. E nem imaginava que isso existia. Pra mim, o mundo é outro, né? E quando você se dá de frente com esses universos, você fala, opa, né? Mas a gente reverteu assim. Tem que filtra, não me serviu, vou mostrar meu trabalho, vou mostrar meu profissionalismo e vamos pra frente. Acho que essa é a melhor opção mesmo, abstrair e provar o seu valor, né? Sim, pronto. E a bola pra frente, próximo, hoje né? Ele fala que ele tem 3 mulheres na vida dele. A mulher dele, eu e a Cláudia, então tá ótimo, tá? A gente virou o jogo. E pensando já nessa questão da liderança feminina mesmo, você acha que o país sendo machista, né, como o Brasil isso ainda dificulta que as mulheres sejam à frente de grandes empresas? Sim, dificulta e não é só a dificuldade de chegar a esse cargo ou ser essa pessoa. Ela já é, como eu disse, 10º lugar no mundo, né, onde as mulheres mais têm cargos de confiança, são CEOs de grandes empresas e tá tudo certo. Porém, a mulher, ela tem que estar sempre provando. Então, ela tá sempre provando, né? Eu tô aqui porque eu mereço, eu tô aqui porque eu estudei, porque eu trabalho. Então, ela tá sempre provando. E isso eu acho exaustivo, cansativo. Mas a mulherada manda bem, graças a Deus, então tá tudo certo. Mas é difícil. A competitividade ali, essa questão de você ficar provando toda hora. E tem a questão financeira mesmo, né? Sim. Porque a gente tem hoje aí, você melhor que ninguém pode falar sobre isso, né, como contadora, que os salários aplicados, né, para homens e mulheres são diferentes, né? São diferentes, é isso mesmo. E a gente vê isso notório. E é cultural. É cultural, é notório, é simples, é comum. Todo mundo acha que tá certo, né? E na verdade as coisas não são por aí. Mas você tem visto alguma melhora ou você acha que não? Sim, vejo sim. Eu vejo inclusive o sucesso das mulheres à frente de empresas familiares, onde os homens estão lá, às vezes maridos, mas elas à frente. Elas que comandam. Exatamente. Eu me apaixono lá já de cara pela empresa, já vou querendo ajudar e melhorar as coisas, porque assim, é muito bacana ver. Agora deixa eu fazer uma pergunta, curiosidade minha. Vamos lá. As empresas de maior sucesso são comandadas por mulheres ou homens? Posso te contar a verdade? Conta, quero saber. Por mulheres. Tá vendo? Eu tenho um nicho, né, de empresas bem nesse patamar mesmo. São empresas familiares, comandadas pelas mulheres, com os seus respectivos maridos ou filhos, e as mulheres realmente assim mandando muito bem, com bons faturamentos e crescendo e antenadas. Então assim, realmente estão fazendo a lição de casa, estão mandando muito bem. E você acha que quais habilidades que elas têm que diferenciam, até para quem está querendo empreender, acho que até uma questão assim, que habilidades que ela tem que desenvolver, que ela não tem e que são extremamente necessárias para que elas possam comandar uma empresa? Olha, Renata, eu vou falar muito de um assunto que eu falei hoje de manhã sobre isso, né?
as mulheres, elas são muito criativas. E essa criatividade, ela dosada, ela faz muito bem para a empresa, tá? Porque ela vê saída para tudo, ela é rápida, né? E ela traz logo uma solução. Por outro lado, a gente sabe que existe um pouco, a mulher ela é mais emocional, né? E eu, para empreender, para tocar a minha empresa, e eu coloco o meu coração na gaveta, né? E eu até brinco que eu tenho uma porção masculina um pouquinho maior, mas não é, porque na verdade eu aprendi a duras penas, com erros, que eu tinha que ter o meu coração na gaveta e estar ali à frente dessa empresa, junto com a Cláudia, que é minha sócia, mas controlando as emoções e fazendo aquilo que a gente tinha que fazer pelo bem da empresa, pelo nosso bem, pelo bem do cliente, pelo bem dos nossos colaboradores e suas famílias. Então pensa, é um meio e uma responsabilidade muito grande. Então não pode ter essa coisa da emoção. Tem que controlar, tem que saber, tem que ser focada, tem que ter realmente objetivos, metas e tem que ir para cima. E passo a passo, né? Para poder ali seguir o planejamento. Um passo depois do outro, nada de atropelar as fases da empresa. A empresa é como uma pessoa mesmo, ela nasce, depois é uma criança, e vai nesse sentido. Trata assim mesmo, que vai dar certo, eu tenho certeza disso. Eu acho que alguns cuidados, né? Acho que a maioria dos problemas é que as pessoas já começam, é o que você falou inicialmente, confundindo a pessoa física com a jurídica, né? Misturando conta, uma coisa tirando da outra, e não é bem assim. Eu tenho um caso também muito interessante de uma cliente que ela saiu da empresa, pegou a rescisão e foi lá e foi empreender. E aí, muito minha amiga, eu já conhecia ela há algum tempo, e a gente batendo papo, e ela, eu não aguento mais o meu negócio porque ele não me dá lucro. Falei, nossa, deixa eu te ajudar, né? Poxa, não vai doer. E aí, quando eu peguei os números, ela tinha um lucro de mais de 30%. Só que ela não via, porque as contas todas misturadas, e ela queria que a empresa, além das contas misturadas, ela ainda queria levar para casa. Não tinha o que levar, porque já tinha consumido ali dentro mesmo. Então não consegue se organizar, não consegue enxergar, e isso tira o teu ânimo de trabalhar, né? Por que eu vou trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta, deixar meus filhos em casa, escola, não dar atenção para as crianças que estão em fase escolar, cansada, isso e aquilo, porque a mulher é esse universo, né? Sim, Então assim, aí ela olha e fala assim, não, mas eu não tô nem levando dinheiro para casa. Não. E na verdade ela estava, né? Ela só não estava vendo isso, né? Isso mesmo. Então assim, quando você separa, você enxerga nitidamente o que é a empresa, o que é a sua vida, né? E você vê o fruto do seu trabalho. E se você não tiver esse fruto, pense que é ainda. Sim. Porque você vai ter ações, você vai fazer coisas para que a sua empresa possa desenvolver, te dê lucro. Mas você precisa enxergar a realidade. É com isso que a gente tem que trabalhar, meninas. Nada de romantizar o negócio. Encara, vai pra... É preto no branco. É preto no branco, e aquilo que é ruim a gente melhora, e aquilo que é bom fica excelente. E por isso é tão importante você identificar o que é ruim, porque senão você não consegue melhorar o que é ruim. Precisa saber, né? Ponto. Neide, eu quero saber assim, aquela dica de ouro pra gente encerrar essa entrevista. Se você tivesse que falar uma única coisa ali para quem está nos assistindo, qual que é a dica de ouro que você dá para as nossas espectadoras? Acredite em vocês. Viu? Essa foi forte. Essa foi forte. É isso. Muito obrigada, meninas, por assistir essa entrevista. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem e dê o seu joinha aí no vídeo. Muito obrigada pela sua presença, Neide, por transmitir esse conhecimento aí. E se vocês precisarem, a Neide tá lá da Conte Mais à disposição para ajudar nesse planejamento, ajudar na parte contábil.
E nessa hora eu uso o coração, tá, meninas? Então eu vou fazer com muita gratidão pela oportunidade de estar contribuindo com todas vocês. É isso aí. Beijão. Beijo, obrigada.